A gente continua falando de eleições 2014, o SETV Primeira Edição dá continuidade hoje à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. A ordem foi determinada por sorteio na presença dos representantes dos partidos e coligações. O segundo entrevistado é o candidato à reeleição pela coligação Agora é o Povo, Jackson Barreto, do PMDB. Candidato, boa tarde para o senhor. Nossa entrevista terá 8 minutos, sendo que o último minuto vai ser para considerações finais e o tempo começa a contar. Boa tarde para você, boa tarde para todos os telespectadores aqui da TV Sergipe. Tá certo. Boa tarde e muita alegria de estar aqui. Ok, eu começo falando com o senhor, candidato, sobre a questão da saúde, né? A gente sabe que a saúde aqui no estado tem um histórico de problemas, a Fundação Hospitalar, por exemplo, que foi alvo aí de várias denúncias protocoladas no Ministério Público do Trabalho. Eu queria que a gente começasse, o senhor fazendo uma avaliação da Fundação de Saúde. Olha, eu acho que o problema da saúde, muitos falam que é um problema nacional, mas nós temos que nos preocupar com o problema local, com o problema de Sergipe. Eu sou governador do estado de Sergipe, tenho que cuidar das pessoas daqui de Sergipe. Acho que a desestruturação da saúde, ela veio desde o governo do Dr. João, quando o senador Eduardo Amorim era o secretário da Saúde e foi naquela época demitido. É evidente que quando o Deda assumiu o governo do estado, encontrou uma saúde desestruturada. 8 hospitais fechados. Então tivemos que reabrir os hospitais, reconstruir, construir 87 clínicas de saúde, unidades de ponto de atendimento. Para você ter uma ideia, o Hospital de Propiá, fechado 8 anos. Agora, entre 2013 e 2014, 2.500 partos, 30 mil atendimentos em 6 meses, como o Hospital de Socorro e outros hospitais. Agora nós vamos cuidar da população. Candidato, mas falando da Fundação, o senhor conhece o valor real da dívida da Fundação Hospitalar de Saúde? Não, nós temos conhecimento do valor da dívida, não é? E o que nós achamos é que a Fundação, ela precisa ser analisada do ponto de vista de uma reforma administrativa que não vai prejudicar os interesses daqueles... O senhor tem o valor, candidato? Tem o valor. As informações que nós temos é que chegam a 80 milhões de débitos. Agora, eu acho que nós temos que ter um projeto administrativo para diminuir a fundação sem prejudicar o interesse daquele que fez concurso. Como também, quando se pensou na fundação, se pensou também em diminuir o tamanho da Secretaria da Saúde. Como eu estou dando continuidade a um projeto do governo Deda, esse projeto encerra em dezembro. No próximo ano, com um novo projeto, com Jackson Barreto no governo, vamos fazer uma reforma administrativa e rever a situação de todas as áreas do governo, principalmente da saúde, que é mais importante. Eu ainda aproveito para falar com o senhor, governador, dentro dessa questão da saúde, sobre o Hospital do Câncer, que virou críticas aí justamente porque está na situação da terraplanagem desde o início do ano. Tem se falado muito sobre verbas que o governo perdeu por falta de apresentação de projeto. Nenhum momento o Estado perdeu um tostão de verba. Tudo mentira. Tudo, na verdade, discurso eleitoreiro. Esses projetos, então, foram apresentados? Porque essas verbas não vieram? Os projetos foram apresentados, não houve nenhum prejuízo. Houve uma emenda de bancada que só foi liberada graças ao prestígio de Marcelo Deda. Essa emenda de bancada no valor de 18 milhões. O Ministério completou e nós vamos completar, porque a obra vai custar 80 milhões de reais e esses recursos vamos completar tanto para a obra como para os equipamentos, com recursos do Proinvest. Em nenhum momento o Estado perdeu real. Discurso de adversário em campanha eleitoral. Há uma previsão para sair dessa questão da terraplanagem, para avançar, essas obras avançarem? Mas as obras estão avançando. Eu não sou engenheiro, como você não é também, nós não compreendemos desses detalhes. Mas não sou eu que vou dizer para o engenheiro, para o chefe da engenharia, olha, essa terraplanagem não pode ser feita. Depois, essa é uma obra diferenciada das outras, porque ela vai tratar de energia nuclear, porque é um hospital do câncer, todo mundo sabe, vai ter radioterapia. Enfim, é uma obra complexa, ela está andando. Os que estão cobrando hoje são justamente aqueles que passaram pela Secretaria de Saúde no governo de João há mais de 10 anos atrás, não fizeram nada e agora estão buscando um discurso da campanha eleitoral. Candidato, no início do ano, o senhor esteve no Bom Dia Sergipe, inclusive comigo, para falar sobre anunciar a assinatura do protocolo de intenções para a construção de uma refinaria de petróleo de pequeno porte no município de Carmópolis, um investimento aí de 120 milhões. O senhor tem falado que todos os contatos foram feitos com então o governador Marcelo Deda. Eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor não reconhece
reconhece alguma falha nesse processo? Não, falha nenhuma, falha nenhuma. Eu, inclusive, disse na outra televisão que era preciso respeitar a memória do governador Marcelo Deda. Mas o senhor... Não, veja o seguinte, você me fez uma pergunta, Certo. vai deixar eu responder. Claro. Eu sou entrevistado, não é? Claro. Então, veja o seguinte, o governador Marcelo Deda, no início de maio de 2013, mais precisamente no dia 5 de maio, juntamente com o seu secretário Oliveira Júnior, recebeu um empresário que disse que queria implantar uma refinaria em Sergipe. O governador recebeu, com a sua forma, com esta ética, ele o recebeu e esse cidadão ficou de voltar aqui. O Estado não deu a ele nem um benefício fiscal, nenhum benefício locacional. A ANP, Agência Nacional de Petróleo, não deu permissão, não houve qualquer investimento do Estado. Ele disse que voltaria para assinar um protocolo de intenções. Deda morreu em dezembro e em janeiro ele veio aqui assinar esse protocolo de intenções. Eu estava no governo e assinei esse protocolo. Ora, ele já tinha se recebido por Marcelo Deda. Quem conhece Deda sabe que Deda só trata das coisas com muita ética. Coube a mim apenas assinar um protocolo. Se depois ele foi preso, ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. Nós não temos nada a ver com isso. Candidato, mas não chegou a ter gastos com publicidade nesta época? Meu amigo, qual é o Estado que não fica feliz quando vem um empresário, qualquer investidor? Por exemplo, estamos agora recebendo o grupo Brenandes de Pernambuco. Vai investir 700 milhões de reais para implantar uma nova fábrica de cimento. Estamos recebendo agora o grupo Dias Branco do Ceará, que vai investir 1 bilhão de reais para uma outra fábrica de cimento, gerando emprego só na construção da fábrica, 2.000 novos empregos. Qual é o governador que não se sente feliz que essas empresas venham se instalar no Estado e venham gerar emprego para o nosso povo que não fica feliz? Não vejo problema nenhum. Vamos aproveitar para falar agora também da área da saúde, candidato. Quais são os planos que o senhor tem aí para melhorar o índice da educação aqui no Estado? Olha, eu acho que nós precisamos de um projeto didático. Educação, perdão. Falei saúde e educação. De um projeto didático, nós precisamos ter, na verdade, uma definição. Primeiro, se você quiser, para qualificar melhor a educação, o ensino. Eu acho que nós temos um ensino fundamental, que houve agora essa crítica ao IDEB, mas da primeira à quinta série, nós mantivemos o mesmo percentual e atingimos o objetivo. Nós chegamos aos 7 minutos para as considerações finais. Último minuto. Nós precisamos melhorar. Agora, o que nós temos que investir muito é no ensino profissionalizante, naquele que dá a oportunidade ao jovem de concluir esse curso e ser inserido no mercado de trabalho. Estamos fazendo mais de 8 escolas profissionalizantes, além de 4 que já temos. Já inauguramos uma em Carmópolis, de petróleo e gás, para que os filhos do povo possam amanhã ter empregos de qualidade em Carmópolis, de qualquer região, de sorte que acho que o Estado tem que se preocupar em investir. Vamos fazer agora em Socorro uma escola profissionalizante, lançamos em Imbaúba, lançamos em Nossa Senhora das Dores, inauguramos em Buquim, vamos inaugurar em Poço Redondo, vamos inaugurar na colônia Sergipe, lá em Diaroba. Então, se preocupar com o ensino profissionalizante, dar oportunidade à juventude e à nova geração. Candidato, nós chegamos então ao nosso 8º minuto. Eu gostaria terminamos a entrevista. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor, viu? Muito boa obrigado. Tarde. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos telespectadores. Estamos às ordens sempre. Tá certo. O entrevistado de amanhã aqui no SETV é o candidato pela coligação Agora Sim, Eduardo Amorim, do PSC. Lembrando que hoje, à 13h, também tem a segunda entrevista ao vivo no nosso site, o G1 Sergipe. A ordem é a mesma aqui do SETV, então o candidato Jackson Barreto continua com a gente daqui a pouco.